Latam anuncia ampliação de voos em Jaguaruna. Parceria com o governo catarinense quase que duplicará voos semanais. Programa Universidade Gratuita abre renovação. Estudantes catarinenses interessados têm até 25 de março. Governo de Santa Catarina zera ICMS sobre arroz, feijão e farinhas. Medida busca reduzir preços para consumidor. Gigante do leite investe 285 milhões de reais no Paraná. Expansão das fábricas em Carambeí e Londrina vai ampliar produção da multinacional. Dragagem de canais assoreados é iniciada no Rio Grande do Sul. Ato marca início dos trabalhos na capital Porto Alegre. Eduardo Bolsonaro decide ficar nos Estados Unidos. Deputado federal sofre ameaça de apreensão de passaporte. E ainda, Homo sapiens presente há 150 mil anos é registrado na Costa do Marfim. Essa história curiosa e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 19 de março. Agora no horário de Brasília, 8h02. O governo de Santa Catarina e a Latam anunciaram uma parceria para ampliar o número de voos no aeroporto de Jaguaruna, no sul do estado. A Latam vai ampliar em 71% o número de voos no terminal ao longo deste ano, a partir de junho, saltando de 7 para 12 voos semanais. O investimento foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira em reunião entre a companhia e o governo catarinense. Segundo o governo do estado, a ampliação é resultado de esforços da companhia aérea junto ao executivo para a redução do ICMS sobre o combustível de aviação. De acordo com o cronograma, em 24 de junho, a operação da Latam na rota Jaguaruna-Guarulhos passará de 7 para 10 voos semanais e, a partir do dia 26 de outubro, completará a programação de 12 voos por semana. Os voos são realizados com aeronaves Airbus A320 com capacidade para 162 passageiros. A Latam opera 96 voos por semana em Florianópolis, inclusive os internacionais, 14 voos em Chapecó, 54 em Navegantes e 7 em Jaguaruna. A companhia foi a primeira a acreditar no aeroporto regional Humberto Guizzo Bortoluzzi. O governo de Santa Catarina abriu o período de renovação para o programa Universidade Gratuita. Os estudantes interessados terão até às 7 horas da noite do dia 25 de março para realizar os procedimentos de renovação no sistema e entregar os documentos comprobatórios solicitados pela instituição de ensino superior na qual estão matriculados. Já as inscrições para novos candidatos que desejam aderir ao programa estarão disponíveis entre os dias 27 de março e 23 de abril. Para participar, os estudantes devem estar regularmente matriculados em curso de graduação presencial nas instituições universitárias cadastradas. É uma oportunidade ímpar desse grande programa do nosso governador Jorginho Melo. É a oportunidade dos nossos universitários fazerem o curso que desejam. Então nós pedimos que os estudantes busquem a sua inscrição, façam a sua inscrição, vejam o edital e encaminhem os documentos necessários para que possam obter esse benefício e, posteriormente à sua formação, retribuírem um pouco à sociedade catarinense do benefício que receberam. O governo de Santa Catarina zerou o imposto estadual sobre o arroz, o feijão e as farinhas de trigo, milho, mandioca e de arroz. A decisão do governo catarinense reduz a alíquota do ICMS desses alimentos de 7% para 0%. Outros itens da cesta básica, como ovos e hortifrutis, já têm um imposto zerado em Santa Catarina. Há quase 3 décadas, o Estado mantém a política de desonerar produtos essenciais, garantindo que itens fundamentais na alimentação dos catarinenses tenham menos tributos. Para que a redução do imposto chegue aos consumidores, o governador se reuniu com representantes das 8 entidades que compõem o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, além da Associação Catarinense de Supermercados, para assinatura de uma carta compromisso.
O objetivo é unir esforços para que o percentual de desconto do imposto seja repassado diretamente ao preço nas prateleiras dos supermercados. A ideia hoje é que a gente possa, então, à luz dessa alta inflacionária do ano passado nesses alimentos, trazer o zeramento do imposto do ICMS sobre alguns desses produtos. Mas não é só isso, A ideia do governador, além de fazer esse gesto, é congregar esforços junto com toda a iniciativa privada, junto com o COFEM, junto com a CATS, nos supermercados, para fazer com que esse valor efetivamente seja repassado lá para a ponta, porque é muito comum a gente ver que isso fica no meio da cadeia, ou seja, acaba não chegando lá na ponta. Então a ideia do governador é chamar todo mundo, congregar esforços no sentido de que a gente possa fazer isso acontecer da melhor forma possível. A multinacional Lactalis anunciou um investimento de 285 milhões de reais no Paraná. O recurso será utilizado na expansão das fábricas em Carambeí e Londrina. Líder na captação de leite no Brasil, a Lactalis vai ampliar as linhas de produção nas fábricas dos Campos Gerais e no norte do estado, com apoio do programa Paraná Competitivo, que oferece incentivos para atrair investimentos e gerar empregos, com benefícios como parcelamento de ICMS e transferência de créditos para aquisição de ativos. Os diretores da empresa apresentaram um projeto ao governador Ratinho Júnior. Trazendo um setor do agronegócio, que é um setor assim, que eles mesmos falaram que é o patinho feio, que o leite é um que não dá muito lucro e tudo mais. E vendo um investimento desse que está ultrapassando 700 milhões de 2020 até hoje, é bastante. E é um setor que eles falaram que eles vão, na verdade, eles quando começaram, há 10 anos atrás, compravam 40 milhões de litros de leite, estão em 600 milhões de litros de leite e querem chegar a 1 bilhão de litros de leite em pelo menos os próximos 4 anos. Então é um setor que eles vão investir, um setor que eles vão pagar melhor, então é muito importante. No Paraná, a produção da Lactalis é comercializada principalmente com a marca Batavo, criada em 1928 em Carambeí e adquirida pela multinacional em 2015. Hoje a empresa capta 600 milhões de litros de leite por ano e conta com 1.500 colaboradores no estado. O Paraná primeiro é o lugar do leite, Então é o segundo estado de maior produção de leite no Brasil, com 4,5 bilhões de litros anuais, atrás do estado de Minas Gerais. É o estado que mais cresce a produção no Brasil nos últimos 10 anos. Então a nossa empresa é uma empresa do leite, então a primeira coisa é a questão da disponibilidade do leite. E a segunda é um estado que acolhe muito bem as indústrias, É um estado parceiro das indústrias, dá condição de trabalho para a gente, tanto na parte fiscal, mas também na parte de treinamento e disponibilidade dos nossos recursos, das pessoas que precisam estar nas nossas plantas. Então a gente está muito animado nessa parceria com o estado do Paraná. A maior parte do investimento será aplicado na fábrica de Carambeí, que vai ampliar as linhas de iogurte, bebidas lácteas, sobremesas e queijos. Segundo a empresa, a marca Batavo é hoje a segunda no segmento de iogurtes no Brasil, com crescimento médio de 10% ao ano. O centro de distribuição em Carambeí serve como hub logístico para todas as marcas do grupo, enquanto a fábrica de Londrina passará por modernização para otimizar a produção de leite UHT pasteurizado em pó, composto lácteo e manteiga. No Rio Grande do Sul, um ato simbólico marcou o início dos trabalhos da dragagem de canais que foram assoreados em 2024 em virtude das cheias que atingiram o estado gaúcho. O ato foi realizado no porto de Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite e autoridades. A obra de dragagem dos canais Furadinho, Pedras Brancas, Leitão e São Gonçalo, que irá restabelecer o calado operacional, se caracteriza como um avanço estratégico para a infraestrutura hidroviária do Rio Grande do Sul, fortalecendo o transporte de cargas por meio desse modal. A recuperação dos canais de navegação também vai oferecer mais segurança para o tráfego de embarcações, além de continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável da região metropolitana e do complexo portuário da capital. Serão movimentados mais de 1,5 milhão de metros cúbicos nessa operação de dragagem, garantindo a navegação e o escoamento da produção das empresas que têm a movimentação das suas cargas aqui pela hidrovia, pelo Guaíba, pela Lagoa dos Patos, em direção ao Porto de Rio Grande. Então é bastante importante essa operação e um investimento robusto que o Estado está fazendo. E é importante mencionar que, além disso, nós temos outros 8 trechos, 8 canais cujas batimetrias os levantamentos batimétricos foram concluídos recentemente. Então, licitação sendo encaminhada para contratarmos aí nos próximos
60 dias, né, até o final do mês de maio, temos a contratação de outros trechos também, cujos levantamentos batimetros foram concluídos agora. Segundo o governador, cerca de R$1 bilhão está sendo investido em dragagem e desassoreamento. Os recursos são do fundo do Plano Rio Grande, que destinou R$691 milhões para a dragagem e cerca de R$40 milhões para infraestrutura e equipamentos de segurança e controle. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira elevar a taxa básica de juros da economia do país de 13,25% para 14,25%. A decisão foi unânime. Esse é o maior patamar desde a crise do governo Dilma, em 2015 e 2016, quando a taxa Selic também alcançou 14,25%. Em nota, o Banco Central indicou que poderá aumentar novamente a Selic na próxima reunião, marcada para 6 e 7 de maio. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Eduardo Bolsonaro decide ficar nos Estados Unidos. Deputado federal sofre ameaça de apreensão de passaporte. Tem a curiosa história do Homo sapiens. E o Festival do Fogo no Irã, uma tradição celebrada na véspera do início do Ano Novo Persa. É depois do intervalo, voltamos já. Mês do consumidor Comprão. É toda loja com preço baixo. Dá pra levar mais. Cebola cabeça ou banana caturra, R$ 1,99 o quilo. Capa do colchão mole a vácuo, R$ 26,90 o quilo. Arroz branco Bom Traz, 5 quilos, R$ 17,99 no Clube K. Feijão preto Santo Dia, 1 quilo, R$ 4,49 no Clube K. Papel higiênico fofinho, 30 metros com 32, R$ 34,99. Lava roupas Omo, 2,4 kg, R$ 22,99. Melhor preço é no Comprão. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões andando aí, carregando terra. É tudo mais rápido. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta com o Piques News, agora 8h14. Há quase um mês nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou na terça-feira que pretende seguir no país de forma temporária. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o 03 informou que pediu licença temporária do Congresso enquanto a Justiça brasileira avalia apreender o passaporte dele por acusações de conspirar a favor do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar mantém boas relações com membros do Partido Republicano Americano e com o próprio presidente Donald Trump, que já lhe manifestou a simpatia publicamente, como na Conferência de Ação Política Conservadora em fevereiro em Washington. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo classificou a decisão de a mais difícil da vida dele e disse que seria algo temporário, mas não especificou por quanto tempo. O deputado federal está nos Estados Unidos desde o dia 27 de fevereiro, quando viajou com a família. No mesmo dia, deputados do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula pediram ao Supremo Tribunal Federal a apreensão do passaporte de Eduardo, alegando que ele teria atuado contra a ordem pública e a soberania nacional. Pouco tempo depois, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, classificado por Eduardo de psicopata sem limites, solicitou um posicionamento da PGR sobre o pedido dos deputados petistas. O procurador-geral Paulo Gonedes considerou abrir uma investigação ao assinalar que a notícia crime apresentada pelo PT não contém elementos mínimos que indiquem ilícito penal. O filho 03 de Bolsonaro afirmou que durante a estada em terras norte-americanas lutará para conseguir anistia aos condenados pela invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília em janeiro de 2023. Uma causa defendida por Bolsonaro. Centenas de manifestantes foram julgados e condenados a penas de 17 anos. O ex-presidente aguarda a decisão do STF, marcada para a próxima semana, sobre se aceita a denúncia que o tornará réu por tentativa de golpe, o que poderia render uma pena de até 40 anos de prisão.
Um grande vazamento de petróleo no Equador levou à declaração de emergência no país. A estatal Petroequador não determinou a quantidade derramada, mas autoridades regionais estimam que foram cerca de 200 mil barris. A petroleira estatal Petroequador informou que a emergência deve durar até 60 dias e tem como objetivo destinar todos os recursos necessários para minimizar o impacto do vazamento nas operações. A ruptura do oleoduto aconteceu na última quinta e provocou o vazamento de dezenas de milhares de barris de petróleo que contaminaram os rios e chegaram até Esmeraldas, que deságua no Oceano Pacífico. A empresa não determinou a quantidade derramada, mas autoridades regionais estimam que foram cerca de 200 mil barris. Cerca de 500 mil pessoas foram afetadas pelo incidente. O governo já declarou emergência ambiental nesta província, onde há um refúgio de vida silvestre. Após uma estada inesperada de 9 meses no espaço, os 2 astronautas da NASA retornaram à Terra, concluindo uma missão que chamou a atenção de todo mundo. Os americanos Suni Williams e Butch Wilmore retornaram da Estação Espacial Internacional por volta das 8 da noite desta terça pelo horário local, em uma nave da empresa SpaceX. A cápsula Crew Dragon fez uma viagem de 17 horas até as águas do Golfo do México, onde foi resgatada por um barco. Butch e Suni voltaram acompanhados do compatriota Nick Hague e do cosmonauta Alexander Gorbunov. Agora, os 4 vão passar por um programa de reabilitação de 45 dias para se readaptar à gravidade da Terra. A polícia de Las Vegas e o FBI investigam os recentes atos de vandalismo contra a Tesla. A procuradora-geral dos Estados Unidos disse que vai impor penas severas aos responsáveis pelos ataques. A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, afirmou que classifica como terrorismo interno uma recente onda de ataques à Tesla e prometeu impor penas severas aos responsáveis. Ela explicou que o Departamento de Justiça acusou vários suspeitos, inclusive em casos com sentenças mínimas obrigatórias de 5 anos. O posicionamento da Procuradora-Geral ocorre após o mais recente incidente contra a empresa do bilionário Elon Musk, um incêndio em uma oficina especializada da Tesla em Las Vegas que danificou 5 veículos. A área que investiga o caso é a Força Tarefa Conjunta Antiterrorismo, para que a gente possa chegar ao fundo dessa questão. Foi terrorismo? Foi outra coisa? Certamente tem algumas das marcas que poderíamos pensar. A escrita na parede, o potencial, a agenda política, há um ato de violência. Então, nenhum desses fatores está perdido e estamos usando todo o peso dos recursos do FBI que temos com a polícia de Las Vegas para garantir que tenhamos o entendimento de quem fez isso e por quê. Nas últimas semanas, vários carros, concessionárias e estações de recarga da Tesla foram vandalizados nos Estados Unidos e na Europa. Na semana passada, o presidente Donald Trump expressou apoio a Elon Musk ao afirmar que os responsáveis seriam detidos e passariam por um inferno. O valor das ações da Tesla na bolsa vem despencando desde dezembro, enquanto a concorrente chinesa BYD tem aumentado as vendas. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, manteve as taxas de juros inalteradas nesta quarta-feira, no intervalo entre 4,25% a 4,50%. Essa decisão já era esperada pelo mercado. Foi mantida a expectativa de realizar 2 cortes nas taxas ao longo do ano. O Banco Central dos Estados Unidos prevê a previsão de crescimento para 2025 para 1,7% e elevou a projeção de inflação para 2,7%. Anteriormente, havia um crescimento de 2,7% para este ano e uma inflação de 2,5%. A projeção do Banco Central americano para o desemprego também foi revisada. Passou de 4,3% para 4,4%. O senador Romário pediu o indiciamento de Bruno Tolentino, tio do meio-campista da seleção brasileira e do West Ham, Lucas Paquetá, em relatório apresentado na CPI da manipulação de jogos.
Romário é o relator da CPI instalada em abril do ano passado para investigar as manipulações de resultados do futebol brasileiro envolvendo apostas. A apresentação do relatório coincide com o início, nesta semana, do julgamento de Paquetá, na Inglaterra, por supostamente ter forçado cartões na Premier League, segundo a imprensa britânica. Bruno Tolentino faz parte de uma lista de apostadores suspeitos, que teriam lucrado com cartões recebidos por Paquetá e pelo ex-atacante do Botafogo, Luiz Henrique, indica o relatório. De fato, o cenário atual do futebol brasileiro se encontra em um momento delicado e preocupante, no qual a integridade do esporte mais popular do planeta está sendo constantemente questionada. Aos olhos vigilantes da sociedade, não podemos descansar. Jogadores que foram convocados pela CPI, mas não compareceram, negam envolvimento em atos irregulares. Para que Bruno Tolentino seja investigado, será necessário que 6 dos 11 membros da CPI aprovem o relatório de Romário. Homo sapiens é o nome científico do ser humano moderno, que significa homem sábio. Na Costa do Marfim, arqueólogos identificaram recentemente em um bairro de Abidjan o local da presença da espécie mais antiga em uma floresta tropical. O bairro de Aniama é um lugar comum de Abidjan, cheio de lojas, crianças brincando e churrascos queimando nas esquinas. O que poucos têm noção é que a área foi habitada pelo Homo sapiens há 150 mil anos, quando a capital econômica da Costa do Marfim era uma densa mata. Arqueólogos e antropólogos de várias nacionalidades acabam de identificar este distrito como o local da presença humana mais antigo em uma floresta tropical. Ici, on n'a pas trouvé de restes do Homo sapiens. Aqui, os restos mortais do Homo sapiens não foram encontrados, apenas vestígios. Ou seja, a técnica tipológica e morfológica desses restos mortais são reminiscentes do que esses mesmos Homo sapiens mostraram em outros lugares. Não na Costa do Marfim, mas em outros lugares. Então uma correlação foi feita. Eles são caçadores, são coletores, mas não ficam em um só lugar. E é por isso que tomaram conta de todo o território da Costa do Marfim. Mais ils ne restent pas en place. C'est quoi? Ils ont pris tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Em Abidjan, restam apenas 3.500 hectares de floresta tropical, um parque nacional no centro da cidade que está cada vez menor devido à urbanização. Em 1982, o arqueólogo marfinense François Guédé-Iodé iniciou escavações no bairro de Aniama, em uma propriedade privada. Ao lado de outros pesquisadores, ele escavou vários metros de terra sob os quais estavam escondidas ferramentas de pedra do Pleistoceno, período do Paleolítico. O arqueólogo analisou os vestígios e guardou na casa dele. Quando tudo isso está em casa, não me sinto confortável. Por que não me sinto confortável? Vivo em um mundo que não parece ser um mundo dos vivos, um mundo consciente. O Ministério da Pesquisa Científica tem uma série de meios para divulgar tudo o que temos, mas eles ignoram as descobertas, às vezes até zombam. Bem, você queria desenterrar pedras, agora você as tem, faça o que quiser com elas. Apesar da indiferença de muitos setores, e inclusive da população, as descobertas sobre as origens do ser humano são cruciais para traçar a história da evolução social. Não se pode viver sem conhecer sua história. Cada pessoa tem uma história. Você deve saber de onde veio e o que seus ancestrais costumavam fazer, o que eles comiam. É realmente bom saber. De acordo com o material publicado na revista Nature, no final de fevereiro, antes da descoberta, os vestígios do Homo sapiens aceitos pela ciência em ambiente florestal eram bem mais recentes, de não mais de 70 mil anos na Ásia e na Oceania. Os pesquisadores destacam no texto que a nossa espécie surgiu há 300 mil anos na África. Os iranianos acenderam fogos de artifício e dançaram em Teherã durante o Festival do Fogo, uma tradição celebrada regularmente na véspera do início do Ano Novo Persa. O nome é complicado, Shahar Shambesuri, mas a tradição é animada e movida por danças em torno do fogo. O festival iraniano marca o início do Ano Novo Persa, o Nowruz. Inclusive, ocorre na véspera da última quarta-feira do ano persa e significa exatamente Quarta-feira Escarlate. É um ritual antigo, mas infelizmente as pessoas tendem a celebrá-lo cada vez menos.
Espero que as pessoas sempre encontrem uma ocasião, como Chahar Shambisuri, para se reunir, brincar, rir e pular sobre o fogo. A tradição tem origem no zoroastrismo, uma crença baseada no monoteísmo que teve início na antiga Pérsia por volta do século VI a.C. A festa coincide com o começo da primavera boreal. Nesta situação econômica ruim, em que todos nós nos encontramos, viemos nos divertir um pouco para nos animar. Espero que durante o ano novo todos os problemas desapareçam e coisas boas aconteçam para todos. O Festival do Fogo é realizado em todo o Irã, apesar do país ser uma teocracia de crença muçulmana xiita. Feliz Ano Novo! E o Pix News fica por aqui. A íntegra desta edição e as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, 6 anos conectando você ao melhor conteúdo todo dia.